Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a uma série de podcasts que a Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal do Rio Negro vai apresentar durante este ano de 2025. Hoje estamos iniciando com um podcast com a nossa amiga Simone, que é coordenadora do CREAS, o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Teremos aí uma conversa sobre as pautas da mulher em Rio Negro. Olá, Simone, obrigada por ter aceito esse convite da Procuradoria da Mulher para falarmos um pouco sobre a mulher, nas políticas públicas aí do município de Rio Negro. Olá, Isabel. Eu agradeço de antemão o teu convite, essa oportunidade da gente falar um pouquinho sobre o serviço, sobre as ações voltadas para as nossas mulheres rionegrenses, especialmente iniciando aí nesse mês de março, que é um mês tão bonito, um mês de luta, de comemoração, mas também de valorização, de reconhecimento das nossas mulheres, Nós sabemos de tantas outras mulheres aí que nos antecederam e que lutaram por tantos direitos para que hoje nós pudéssemos usufruir deles, Isso mesmo. O objetivo desse podcast, então, é que os nossos direitos sejam garantidos, que a gente não perca nesse caminho, que a gente lute para mantê-los e para ampliá-los. Exatamente, Isabel. Então, Simone, para começar, gostaria que você compartilhasse conosco, um pouco sobre a atuação do CREAS no município. Então, Isabel, como você mesma falou, o CREAS é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre o equipamento, em que contexto, em que momento o CREAS entra na política de assistência social. Então, pensando em toda a política, a assistência social ela é dividida por níveis de proteção, que nós chamamos. Aí nós temos a proteção social básica, onde o principal equipamento é o Centro de Referência de Assistência Social. Às vezes as pessoas confundem um pouquinho, CRAS, CREAS, enfim. O CRAS, ele é situado hoje lá na Vila São Judas Tadeu, e ele atende, ele tem ações voltadas à prevenção de situações de risco. Então, ele vai desenvolver um trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade e o objetivo dele é justamente evitar o rompimento dos vínculos familiares, evitar situações de violência, de negligência, abuso, enfim. A partir do momento que essas situações já existem, essas famílias passam a ser direcionadas ao CREAS, que aí existe o atendimento especializado. O nosso público é justamente essas pessoas que estejam passando por alguma situação de risco social. Certo. Negligência, abandono, violência, Aí nós temos a questão dos vários tipos de violência, a violência psicológica, moral, sexual, patrimonial, a física, situações de negligência, de abandono. O nosso público do CREAS, ele vai desde a questão das crianças, pessoas idosas, mulheres, pessoas com deficiência, as pessoas em situação de rua, os adolescentes em ato infracional. Então, esse é um pouco, é um público bastante diverso. Amplo e diverso, Exatamente. O CRAS está, então, localizado lá na Vila São Judas Tadeu, porém ele atende todo o município. Exatamente. A mulher que precise dos serviços do CRAS, ela se dirige até a Vila São Judas Tadeu. Exatamente. E dependendo da localidade que ela está, ela tem até uma situação assim, ela tem um transporte, ela tem algum momento que a Secretaria leva essa mulher até lá? Na verdade, assim, Isabel, dentro ali do rol de atribuições dos serviços, nós temos a possibilidade das visitas, Certo. Então, essa mulher também pode estar recebendo a equipe na sua casa, para o levantamento ali das suas demandas, para o reconhecimento das suas necessidades, E Existe, então, um cadastro já de atendimento que vocês têm Isso. E aí são feitas algumas visitas domiciliares para acompanhamento. Exatamente, Ok. exatamente. E conforme a equipe identifica, essas situações, ela vai destinando essas mulheres para toda a rede de serviços, Nem sempre dá assistência social, às vezes saúde, educação, enfim. E dentro do CREAS você tem uma equipe multidisciplinar. Isso. Você é assistente social. Eu sou assistente social, funcionária do município há 13 anos,
Desde 2018 eu estou na coordenação do CREAS e aí nós temos mais 2 assistentes sociais e uma psicóloga, né? Temos também a nossa assistente administrativo, né? E uma serviços gerais, né? Então hoje é essa equipe do CREAS. Do CREAS, né? Que faz esse atendimento. Exatamente. E quais são os desafios enfrentados, né? Por essa equipe, digamos assim, por vocês ali no atendimento da mulher vítima de violência, no atendimento da mulher, né? Com vulnerabilidade. Quais os principais desafios, né? Do dia a dia, como vocês têm visto o impacto do trabalho de vocês no empoderamento da mulher? Existe assim um avanço nessas mulheres que já estão sendo assistidas por algum tempo? Ou infelizmente a gente tem assim uma estagnação desse tipo de atendimento? Então, Isabel, o nosso trabalho em relação às mulheres vítimas de violência, essas mulheres, elas chegam no serviço por vários canais, vamos pensar assim, né? Seja por encaminhamento das outras políticas, seja pelos canais oficiais, né? O Disque 100, o 181, às vezes a própria delegacia, conselho tutelar. E, por incrível que pareça, nós temos recebido uma certa demanda, uma demanda espontânea, que nós chamamos, que é quando a própria mulher procura o serviço, né? Vai até o serviço. Isso é muito interessante, né? Não, isso é muito importante. Exatamente. Eu penso que isso seja reflexo de um trabalho já que é feito em palestras, né? Um trabalho que é feito... o reconhecimento, o reconhecimento, né? De que ali identidade. tem uma equipe, né? Que vai poder assisti-la, que vai ouvi-la, né? Muitas vezes a mulher precisa ser ouvida. Exatamente. E é esse o trabalho inicial que nós fazemos, sabe, Isabel? É a partir do momento que essa mulher acessa o serviço, né? Nós fazemos ali o processo de acolhida dela. A acolhida é o quê? É o ouvir, né? É o ouvir atento, o ouvir qualificado das demandas dessa mulher, identificar quais são os potenciais, porque sempre tem, e tem muito potencial, né? Então, esse trabalho de identificação aí desses potenciais é o que vai guiar a equipe, né? Para onde nós podemos atualizar, intervir, né? E quais são aqueles pontos que nós precisamos, aqueles pontos de vulnerabilidade que a gente chama, né? Que é aí que nós contamos com toda a rede de serviços do município. Uma das dificuldades, Isabel, vamos pensar num desafio que nós temos, né? É a questão, assim, da mulher se reconhecer na situação de violência, sabe? Porque essa mulher, às vezes, ela vem com uma carga tão grande, né? Num contexto familiar ali que acabou já naturalizando as situações de violência, né? Porque já vem de uma mãe que vivia situações ali e às vezes essa mãe fala, não, minha filha é assim mesmo, tá tudo bem, né? E essa mulher acaba aceitando isso, né? Exatamente, é aquela situação, ele me bate, mas ele paga as contas, ele provê as necessidades da casa, então, né, existe ainda esse rompimento que precisa ser feito, né? E existem também muitas situações de violência que são mascaradas por ciúmes, né? Ele age dessa forma porque está me protegendo. Isso mesmo. Ele age dessa forma porque, né, tem um amor em excesso, quer me proteger, quer me resguardar e fica, né, cerceando a mulher muitas vezes de direitos básicos e muitas vezes até da informação, né? E a gente tem uma situação assim, eu acho assim que a pior, lógico, a violência física é a pior das violências, com certeza. Mas a violência psicológica e a situação da mulher de não, né, isso que você falou é muito importante, né, de não se enxergar num ambiente tóxico, né, de não se ver, ela ouve sobre violências, ela participa de alguns momentos, mas ela acha que ela não está naquele patamar, né, que ainda está tudo bem. E quando se percebe, às vezes já está assim numa situação de sufoco extremo, né. E todos merecemos, né? Ser felizes, todos merecemos ter paz, todos merecemos ter felicidade ao voltar para casa. Quantas mulheres estão trabalhando e pensam, cara, eu tenho que voltar para casa, né? Tá chegando 17, 18 horas, tá chegando o final de semana. Como que vai ser, passa a ser um sufoco, né? O estar em casa deixa de ser um prazer e passa a ser um peso. Ela tem mais prazer no trabalho, ela tem mais prazer fora de casa do que dentro da própria família, porque ali ela não se sente bem. Então a mulher, quando ela enxerga isso, né, ela demora, mas quando ela enxerga isso, ela precisa de ter essa assistência, esse apoio, porque ela está tão vulnerável que ela já não consegue mais sair disso sozinha, né? Não tem força.
Então, o CREAS, ele recebe ali, como você disse, né, encaminhamentos pela Secretaria da Saúde, encaminhamentos pelo Disque 100, encaminhamentos pelo Disque 180 e também é a porta de entrada para a mulher que por si só se reconhece, ela vai até o CREAS e ela vai ser atendida, é isso? Exatamente, isso mesmo, Isabel. Muito importante. E essa questão assim também, como você falou da questão das violências, né? A questão da violência psicológica também eu acho que é um ponto assim interessante da gente conversar sobre, porque não diz respeito só à mulher, né? E para que ela reconheça isso, porque por muitas situações ela está expondo os filhos também. Isso, né? É uma violência que afeta todo o âmbito ali da família. Toda a família, né? E vai criando ali um histórico, como você me disse, né? Que dá a impressão que está naturalizado, que já era assim, a filha vê, o filho vê e acha que posteriormente pode fazer o mesmo com a sua companheira, a filha vê e acha que deve aceitar a violência, porque assim já era com a sua mãe e seu pai já era violento. Então a gente tem mesmo que trabalhar muito, conversar muito para desnaturalizar a violência, gente. Todo mundo merece ser feliz e ninguém é melhor que o outro, né? E a sociedade também, né, Isabel? Eu acredito que está mais do que no momento de romper com a ideia de que gosta de apanhar. Porque infelizmente, né, a gente ouve muito isso ainda, né? Ah, tá lá porque gosta de apanhar. Mulher nenhuma a gente gosta de apanhar. Ninguém, né? A mulher, ela exige respeito, ela gosta de ser amada, ser respeitada, né? Ter as suas vontades ouvidas, né? Ela ocupa hoje tantos cargos, né, Isabel, de liderança fundamentais na sociedade. E às vezes a gente se surpreende, né, com uma mulher que ela é ativa na comunidade, ela é ativa na sociedade e de repente ela aparece com um histórico, né, de violência que depois de muito tempo ela resolve romper, né? Então vai muito além da personalidade da mulher, da capacidade dessa mulher, é uma coisa que precisa realmente ser trabalhada, ser debatida. Eu sempre falo, a gente tem que falar muito sobre a violência contra a mulher, sobre violação de direitos, porque isso os homens, né? Nem todo homem, né? Mas sempre um homem, né? Ele nasce com esse empoderamento. Ele acha, ele já parece que é da natureza historicamente, né? Já fizeram acreditar nisso, o patriarcado, como se Sim. fala, já deu essa prerrogativa ao homem, né? Ele já se sente assim. E a mulher, ela tem que romper isso. Como é que ela vai fazer isso? Ela vai fazer isso através de ciclos de palestra, de buscar ajuda, né? De buscar tratamento, de buscar apoio, porque sozinha ela é muito frágil para romper toda essa estrutura que vem, principalmente, né, nas críticas, né? Às vezes até outras mulheres, né, que se submetem, né, fazem isso. E não é só uma questão assim, né, Isabel, da violência em si, é algo muito maior, né? Estamos falando aí de acesso a oportunidades, de mulheres que por vezes assim não tiveram um estudo. Isso, né? Mulheres que dependem, que vieram de um contexto, que dependem financeiramente, que dependem emocionalmente de um homem. Então é muito mais do que romper, romper esse ciclo de violência. Eu digo assim, nós mulheres, né, que conseguimos, né, estudar, que conseguimos, né, fazer um curso, independente do sacrifício que a gente teve, a gente tem que pensar assim que a gente sempre tem que estar abrindo portas, né? Abrindo portas para que outras mulheres também possam, né, se capacitar, que às vezes depende do esforço de cada uma, nem sempre, né? Depende de todo o contexto, né? As oportunidades dependem do contexto em que essa mulher nasceu, em que esse momento que ela está inserida. E é muito interessante também, né, Isabel, a gente falar da questão do ciclo da violência, né? Muitas mulheres ainda acreditam, porque daí assim, acontece o que? Existe todo um acúmulo de tensão, aí existe a questão da briga, da discussão, das vias de fato, e aí vem o arrependimento, né? O período lá das flores, do chocolate, das promessas, do ir para a igreja, não, porque agora eu vou mudar. Né? Não estamos aqui dizendo que não existe a possibilidade de mudança, existe, a gente precisa acreditar nela, né? Mas em grande parte dos casos esse ciclo ele se repete por muitas vezes, né? E a mulher às vezes sempre fica naquela acreditando que é possível. Então uma das nossas intervenções, Isabel, é no sentido de que sempre que existe a abertura, a possibilidade de atendimento pro agressor, nós o fazemos. Né? Porque às vezes a gente pensa assim, não, realmente tem que romper, tem que sair.
Ok, mas nós precisamos respeitar também a vontade dessa mulher. E se é da vontade dela, né, se existe algo positivo nessa relação, que vale a pena ela lutar, né, ok, por que não fazer? Né? Então, quando a gente percebe que existe essa disposição desse homem, nós também fazemos esse atendimento. Né? Porque é muito fácil a gente tomar uma posição de julgar aquela situação sem conhecer, né? Mas a partir do momento que nós passamos a entender um pouquinho mais, a gente percebe que a situação de violência ela é de muito tempo atrás, de muitas gerações, e entra na questão do naturalizar. Às vezes é o padrão de homem que eu tive, foram os exemplos de homem que eu tive. Isso. E eu aprendi a ser assim. Tem um programa no judiciário até que ele né, trabalhar o homem agressor. A gente tem conhecimento dessa situação. Porque a mulher sai, né, de junto desse relacionamento, sai de perto desse homem e vai refazer a vida. Mas esse homem, daqui a pouco, ele está com outra mulher. E ele vai repetir esse condicionamento, esse relacionamento com outra mulher. E vai repetir com outra mulher. Ele tem que ser curado, né? Ele tem que ser conscientizado. E é isso, né, que você está comentando, né? Além disso, você tem que trabalhar o agressor para que ele cesse também essa carga, já digo, negativa que ele está carregando, quer seja por problemas familiares ou pela sociedade. Então a importância, né, de se tratar todo mundo, né? Exatamente. A mulher, o homem, a família, né? As crianças, né, que são muito frágeis, né? Dentro da assistência social, né, existe a questão lá na proteção básica que a gente falou, né, que são as ações de prevenção. Existe a questão dos grupos de convivência e fortalecimento de vínculos, que o objetivo já é justamente esse, né? Você trabalhar de forma preventiva, evitar com que essas crianças, esses adolescentes, além de viver situações de violência, que saibam identificar, mas que também saibam a não repetir comportamentos violentos. Né? E isso é uma fala assim, que a gente sempre usa também com as famílias que nós atendemos, né? Seja com as mulheres ou com os próprios homens, de que as ações, os comportamentos deles estão influenciando as crianças, estão dizendo, olha, é assim que é, né? As mulheres, não, mulher, né, a partir do momento que está num contexto violento, não, filha, é assim. Né? E aí quando a gente toca nesse ponto, olha, você tem uma filha, né, e você está dizendo para ela aceitar um homem como você é, porque você é referência para esta criança, né? E da mesma maneira os meninos, né, nos comportamentos que eles venham a ter com essas mulheres. Então realmente assim, é um assunto, né, Isabel, muito extenso, de muito debate. Exatamente, mas necessário. Isso. Né? Simone, a importância do apoio comunitário. Como o apoio da comunidade e das políticas públicas tem sido crucial para o sucesso das ações do CREAS, né? Qual a importância das parcerias com outras instituições, como a comunidade tem se envolvido nas ações de apoio, né, às mulheres em risco? Vamos pensar num principal ponto que a comunidade em si pode fazer para apoiar, né, digamos, uma mulher vítima de violência, né? A primeira questão, nós precisamos romper com a ideia de que briga de marido e mulher não mete colher. Né? A gente mete sim, né? Porque às vezes someter a colher significa você salvar a vida daquela mulher. Verdade. Né? E independente, assim, façam o papel de denúncia, né? Nós temos canais anônimos, né? No próprio CREAS, se a pessoa quiser ligar, né? Nós não chegamos lá dizendo, foi teu vizinho que denunciou, de forma alguma, né? Porque o objetivo não é agravar as relações, a convivência, mas sim amenizar, né? Então, essa é uma forma muito interessante que a comunidade pode participar, tá? Realmente denunciando essas situações. Ou, se preferir, utiliza os canais anônimos, o 181, por exemplo, né? A grande dificuldade, o grande receio das pessoas é que se realmente é preservado o sigilo, né? Sim. Então, ligou no 180, que é um número nacional, ele vai girar toda a rede e ele vai chegar aqui, ele vai chegar no CREAS. Não necessariamente, Isabel. Não. Dependendo da situação, né, a denúncia chega lá na central, então eles fazem uma avaliação dessa situação e aí direcionam para os órgãos. Né? Teve situações que, por exemplo,
cabiam de uma investigação, aí não vem para nós. CREAS não tem função de investigar. E isso é muito importante, né, a gente esclarecer, deixar claro, né? Porque às vezes as pessoas acham assim, eu denunciei lá no CREAS e eles não fizeram nada. Entendo. Né? Então, a parte investigativa já não nos cabe. Na nossa parte, a questão da proteção social mesmo dessa pessoa, né? E para que isso aconteça, tem um outro detalhe aí, que essa vítima precisa aceitar a nossa intervenção. Né? Se são mulheres que, não, eu não quero, muito obrigada, não, porque já aconteceu várias situações da pessoa denunciar, a gente, a partir do momento que a denúncia chega para nós também vamos atrás de informações a respeito dessa mulher, né? Utilizamos de toda a rede para ver o que a gente consegue levantar, porque dependendo da abordagem que a gente faz, vai piorar a situação dessa vítima. Né? Então tem todo esse trabalho. Exatamente, a gente tenta fazer isso antecipadamente, né? Para ver se a gente vai chegar lá com uma campanha, de repente, estamos, né, sensibilizando as mulheres sobre a situação de violência, e no tempo dela ela vai acessar o serviço, né, Isabel? Então, assim, essa é uma forma muito importante, né, da comunidade participar, né, estando fazendo essas denúncias. Então existe uma triagem lá na central e ela vai direcionar conforme a denúncia, exatamente, conforme a situação, para qual canal que vai atendê-la. Mas isso vai ser a nível de município, né? A nível de município. Se vai na delegacia, se vai no CREAS, se vai no saúde, se vai no processo investigativo, a nível de município. Isso mesmo. E assim, nós que estamos lá na ponta, né, atendendo as situações, eu posso garantir que existe o sigilo, né? Ele vem o extrato da denúncia e em momento nenhum ele fala, né, de que dá indícios, né, de onde vem, de onde vem a denúncia, se ter... foi a própria vítima, se foi um vizinho, não, se foi alguém da comunidade, se foi um grupo, né, de apoio às mulheres, né, que tomou a decisão, e aí ali vocês fazem, junto com essa equipe multidisciplinar, junto com saúde e delegacia, qual a melhor ação para estar ajudando essa mulher. Exatamente. Que bom. Esse é o caminho. Simone, muito obrigado por estar conosco aqui na Procuradoria da Mulher da Câmara de Vereadores, trazendo essas informações. O objetivo da Procuradoria é esse, assessorar mulheres para que possam buscar os seus direitos de uma forma mais tranquila. Então eu conversei com a Simone, que nos deixou aí grandes informações. E assim, as leis estão no papel, mas se você não toma conhecimento das leis, se você não tem as informações, as leis são frias e não resolvem o problema. Então, Procuradoria da Mulher, levando até vocês informações e conhecimento. Participe conosco. Nosso próximo episódio será com a delegada regional, doutora Maiara. Nos acompanhe, você é nosso convidado.